Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão desse bimestre, do período desse bimestre, né, dessa primeira parte, tá, onde a gente está com a apostila de volume 11, estamos na unidade 21, então nós vamos fazer a revisão desta unidade, né? Depois, na sequência, nós vamos fazer a correção do setor hora de estudo, né, que está lá na página 19 de vocês, então são duas questões, vou fazer a correção com vocês aqui, e na sequência vocês vão preencher esse formulário do Google, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Beleza? Então serão esses 3 momentos, vamos lá! Então, se vocês olharem o sumário ali, vocês vão ver que nessa unidade 21 a gente começa falando sobre a questão de padrões corporais, né? Então, ele fala se corpos sarados são corpos saudáveis. Tem uma relação direta entre esses dois corpos e, infelizmente, eles são impostos pela mídia com um padrão de beleza e esse padrão de beleza não necessariamente é um corpo saudável. Na verdade, a gente discutiu e chegou à conclusão de que para ter o corpo ideal, de acordo com o padrão imposto pela mídia, nós não teremos saúde, porque ninguém chega num corpo da maneira que se espera, né, imposta pela mídia, de maneira saudável, né? E aí a grande pergunta que ficou foi aquela: se você está satisfeito, se você está feliz, como ser feliz da maneira que você está, né? E é possível sim ser feliz da maneira que você está. Lógico, não estou proibindo ninguém de tentar melhorar, buscar uma melhora da saúde, da qualidade de vida e até mesmo, lógico, da estética, né? Mas a gente tem que saber valorizar as conquistas e não desvalorizá-las, ok? Esse padrão de beleza, ele já variou na nossa sociedade de acordo com o período histórico onde vivemos, né? Então, na pré-história, há relatos, há obras, né, relatando a grandiosidade das curvas, né? Então as curvas grandes como algo belo. Na Grécia Antiga, o corpo atlético foi visto como um corpo belo, né, para as competições e para outras práticas corporais. Lembrando que nessa época o nu não era visto com malícia. Então, quando a gente vê obras de arte, esculturas, pinturas do corpo nu, masculino ou feminino, ele não é visto com a malícia que hoje nós vemos. Ele é visto sim como um ar de pureza, como um ar de nobreza, nobre não no sentido financeiro, mas nobre no sentido moral. Então era visto como algo puro, algo belo. Tá? Então, cuidado ao ver esse tipo de obra, né? Na Idade Média, o belo foi visto como algo relacionado à cultura mesmo, né? Então, era belo quem tinha conhecimento, era belo quem produzia, quem sabia ler, né? Poucos sabiam ler. Então, isso era o belo. Já na década de 50 foi mudando, lá de 1950 para cá, vem mudando esse estereótipo de beleza, né? Então, trazendo corpos muito magros, depois vem corpos mais sarados, mais musculosos, né? Até chegar nas modelos que eram extremamente magras e hoje em dia vai mudando inclusive a silhueta dessas modelos e dos homens modelos também vai se mudando como um corpo mais trabalhado na musculatura, né? E hoje precisamente, né, nós vemos muito os aparatos tecnológicos influenciando a questão da beleza. Então, muito cuidado para quem gosta de seguir o pessoal aí nas redes sociais, em outras redes, porque esses corpos, se a gente ficar olhando muito para os corpos e para a beleza estética dessas pessoas, a gente vai se achar cada dia mais feio.
lembrando que essas pessoas não são toda essa beleza, gente. Vocês estão cansados de saber que existe Photoshop e outros aplicativos, programas para corrigir pequenos defeitos e a pessoa vai ficar praticamente perfeita realmente. Até eu ficaria bonito nessa brincadeira aí, né? Mas não é a verdade. Então, não se comparem com o que é exposto por esse público. Não estou criticando também o público, está fazendo o papel deles, o trabalho deles. A gente é saber obter uma informação e como levar isso, né, para a nossa vida, ok? A gente falou ainda um pouco sobre o fisiculturismo, um esporte onde a estética, a beleza corporal é algo visto e o volume muscular é algo que é considerado o ideal, né? O maior volume muscular possível, com simetria entre os lados do corpo, simetria do lado direito com o lado esquerdo, simetria dos membros inferiores com superiores. Então é isso que se busca. A gente falou então sobre o uso também de esteroides anabolizantes, que infelizmente nesse esporte é praticamente obrigatório o uso desse tipo de substância, né, que não tem nada a ver com a saúde, vai num caminho totalmente contrário da saúde, por mais que algumas vezes a mídia tente impor de que você engula de que isso é saudável sim, de que inclusive até alguns profissionais da área da saúde, né, não só professores de educação física, mas também nutricionistas, fisioterapeutas, alguns médicos, queiram impor que você acredite de que isso é correto, né, de que isso é sim relacionado à saúde. Não consigo engolir essa informação e espero ter elucidado vocês também um pouco no caminho que vocês acreditam, né? Diferenciamos também suplemento alimentar de esteroide anabolizante, que infelizmente ainda são confundidos e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante a gente saber essa diferença e inclusive da relação de possibilidade de uso de um e de outro, né? Quando é a hora certa de usar um, quando é a hora de usar certa de usar outro. Se é que tem hora certa de usar anabolizante? Acho que não. Enfim, né? Bom, e no último momento a gente começou a falar sobre alterações na visualização da autoimagem corporal, de como a pessoa se vê, né? E quando há um distúrbio nessa visão. Então, por exemplo, a gente falou da vigorexia, que é a pessoa que se vê muito abaixo do nível que está e ela quer se submeter a mais exercício, mais exercício, mais exercício, como se submeter a mais exercício fosse melhorar a sua vida. Pelo contrário, o exercício em excesso também faz mal. O exercício faz bem à saúde. O exercício em excesso faz muito mal à saúde. Então tem que tomar cuidado com esse caso. Também vimos casos agressivos de problemas de saúde relacionados a distúrbios alimentares, como a bulimia e a anorexia, problemas de saúde relacionados a pessoas que tentam manter o peso ou abaixar o peso, mas têm uma compulsão, uma necessidade de se alimentar ou conseguem trabalhar com a não necessidade dessa alimentação. É importante saber que elas existem, diferenciar uma da outra e saber o que fazer para orientar uma pessoa que chegue nesse caso, que você consiga evidenciar que tem esse caso, como orientá-la, né, procurar os especialistas e também se identificar ou não dentro de um caso desses, né? E finalizamos falando sobre as possibilidades de alimentação para públicos especiais que têm ansiedades não, anseiam a busca por uma alimentação mais saudável, né? Em alguns casos chegando a ser vegetarianos, veganos, agora está muito na moda isso também, e é uma questão até cultural, né, de se querer assumir esse papel. Nada contra, eu jamais, provavelmente jamais serei desse tipo de alimentação porque gosto de comer a carne, né? Gosto mesmo. Ó, a prova. Não tem nem como mentir sobre isso, mas eu respeito quem escolheu isso por qualquer motivo que seja, né? Então, saber entender e respeitar as pessoas diferentes das suas escolhas, saber que é uma escolha individual e, se for o caso de escolher isso, que saiba procurar os profissionais capacitados para orientar, para também não ficar com déficit de nutrientes, déficit de proteína e outros que normalmente a gente tem facilidade nesse tipo de alimento aqui. Beleza?
Muito bem, galera. Então a gente chega na setor hora de estudo, página 19. Nós temos apenas duas questões ali, tá? A primeira do Enem e a segunda da UEM, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na primeira questão aqui. Temos aquela questão padrão, Enem, texto, interpretação com argumentos e opinião, né? Vamos lá. Temos um texto sobre o verbo ser, né? Falando sobre o que o indivíduo pretende ser, deseja ser, como ele se vê, é nesse caminho do que a gente tratou nesse bimestre mesmo. Né? E temos a questão. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem. Então, basicamente, interpretação de texto, mas é questão de educação física. Dá uma olhadinha nas alternativas então, né, gente? A alternativa A diz assim: no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Verdadeiro. Eu pego muito no pé, né, dessa questão, dessa imposição da sociedade de ser, fazer, produzir. E é essa loucura mesmo que é imposta. Por quê? Quem diz que isso é o certo? Quem garante que isso é o certo? O que me faz ser feliz essa imposição? Seguir esse padrão? Nada, né? Então, saber ser crítico nesse ponto é muito importante, e é isso que o texto diz. A alternativa B diz assim: na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência dos outros. Não é aceitação, né, gente? É saber ser crítico. Quer aceitar, foi crítico e aceitou, ótimo, também tá certo. Mas não é o que o texto prega ali, né? Letra C. Na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares. Também não está falando sobre isso, né, gente? A informação é exatamente contrária disso, né? Não é uma informação ofuscada pelas tradições, é seguir, né, esse padrão imposto. Letra D. No anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. A própria alternativa, ela é meio... Ela não tem um nexo, né? Ela fala uma coisa e afirma uma coisa e nega ela mesma, né? Não falsa. E a letra E, na certeza da exclusão revelada pela indiferença de seus pares. Não é a certeza da exclusão, é ao contrário, né, gente? Você vai ser incluído seguindo o padrão. Isso é fato. E se você não seguir o padrão, aí fica a pergunta. Chegamos então à questão de número 2, beleza? A questão da UEM, Universidade Estadual de Maringá, diz assim: na atualidade, o corpo tem sido tratado como elemento de identidade e pertencimento a uma sociedade de consumo que impõe padrões de beleza. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Então, questão de múltipla escolha, todos sabem fazer já questão de múltipla escolha, marcas verdadeiras, soma elas, vamos ver o que acontece. Questão 01. Pessoas com anorexia nervosa têm medo de engordar e uma imensa necessidade de controlar o peso e a forma do corpo. Para tanto, utilizam como estratégias dietas, indução ao vômito, uso de laxantes e diuréticos, bem como atividade física que, para muitas pessoas, constitui-se em uma dessas estratégias para perder e controlar peso. Exatamente isso, gente. Infelizmente, a pessoa se submete a todos esses itens, pensando só no resultado estético e nem podemos dizer que é o padrão ideal de beleza, né? É um distúrbio que a pessoa tem que procurar um tratamento, então a gente já falou muito sobre isso. Verdadeiro. A segunda alternativa: a construção imaginária de um corpo perfeito ou ideal, na maioria das vezes associada a um discurso relacionado à saúde, pode provocar danos ou enfermidades. Entre eles, é possível citar problemas ligados à imagem corporal e, consequentemente, aos distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia. Também verdadeiro, gente. A gente falou sobre esses distúrbios alimentares, descreveu, e é realmente o que a alternativa descreve, né? A gente não fica feliz em ler isso por existir, mas a gente tem que entender e aceitar que isso existe e tentar buscar o caminho certo quando a gente descobrir alguém próximo que tem, ou até mesmo a gente se identificar nesse grupo. Alternativa de valor 4. Na sociedade contemporânea, a adesão à prática de exercícios não reside no desejo de modelagem estética das formas corporais, mas está atrelado unicamente à prevenção de determinadas doenças. Falso, galera. Salvo raríssimos indivíduos que se preocupam exclusivamente com a saúde, a grande maioria procura pelo fator estético. E pior, triste até, que se você falar que para chegar num resultado estético a pessoa vai ter que ir para o lado contrário à saúde, a maioria vai aceitar. Infelizmente, né? É a opinião de quem trabalha há muito tempo com esse tipo de prática, tá? São
bastante tempo na carreira de professor de educação física, trabalhando na escola, na academia, e eu vejo isso diariamente e não fico nem um pouco feliz, nem um pouco triste. Muito triste, pelo contrário, fico muito triste, nem um pouco feliz, muito, mas muito triste. Alternativa de valor 8. Atingir o padrão de corpo ideal por meio da atividade física, bem como pela dieta, cirurgia e produtos farmacêuticos, é quase sempre inacessível para a maior parte da população. Isso porque demanda, entre outros aspectos, tempo livre disponível e recursos financeiros. Verdadeiro, galera, verdadeiro. Aqui é o meu maior ponto de zoação dos fisiculturistas, né? Coitado, eu tenho dó deles que escolheram esse esporte. Eu escolhi um esporte muito mais fácil para praticar. Eles escolheram talvez o esporte mais difícil de ser praticado, porque o investimento é muito grande, é muito alto, de tudo, né? Investimento financeiro e da própria energia vital do indivíduo. Tem que ter uma força de vontade, um desejo mesmo de ter o resultado, para quando for campeão dos maiores torneios ganhar um pote de suplemento. É triste, tá? Mas é a escolha de cada um. Se faz feliz a pessoa, vai em frente. No meu caso não faz, mas é isso aí. Então são poucos os que conseguem chegar num altíssimo nível, porque não tem suporte, né? Não tem horário para treinar porque tem que trabalhar para botar um alimento na mesa da sua família. Não tem horário nem tempo para parar e fazer uma cirurgia estética, por exemplo, que vai ficar 30, 60, 90 dias parado. Quem que tem essa disponibilidade? Raríssimos. Um ou outro no nosso país, muito poucos, né? Então, essa é a verdade. E a alternativa de número 16, a padronização dos corpos, que impõe sacrifícios para a obtenção da perfeição corporal, como exercícios físicos, dieta, incisões cirúrgicas, entre outras estratégias, restringe somente ao universo feminino. Claro que não, gente. Homens também fazem cirurgias, homens também procuram exercícios físicos, homens também procuram procedimentos estéticos, dieta e tudo mais, né? O mundo a cada dia mais, os gêneros têm direito a fazer o que lhe vai fazer feliz, tá? Lógico, a mulher ainda culturalmente tem uma preocupação maior com aspectos de identificação da imagem corporal, de beleza, de estética em geral. Mas o homem a cada dia procura mais serviços, e não só em alto nível, como exercício físico e procedimentos cirúrgicos, mas também tratamentos de beleza, como cremes, como salões específicos para homens que querem cuidar da sua beleza. Se vai te fazer sentir bem, você procura isso. Sendo assim, então temos como verdadeiras as alternativas 1, 2 e 8. Soma lá, vai dar um total de 11 pontos. Marca 11. Maravilhoso. Finalizamos por aqui então nossa revisão dessa unidade 21, galera. Espero que tenham aproveitado os conteúdos. Caso tenha ficado alguma dúvida, fico à disposição de vocês pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Positivo On. Faz um sinal de fumaça que eu apareço, tá bom? Não fiquem com dúvida, conversem comigo, tirem essa dúvida, eu tô aqui para ajudá-los mesmo. Vai ficar aqui embaixo o link do Google Formulários para vocês preencherem também, que vai ser o nosso critério de avaliação junto com essa hora de estudo da apostila de vocês, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e logo estamos juntos. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula, ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos juntos de novo. Um forte abraço, até breve.